Oi, gente, eu sou Érica Lopes, psicóloga, terapeuta e formadora de terapeutas sistêmicos, e estou aqui para falar com vocês sobre o treinamento do zero ao atendimento individual com as constelações. Esse treinamento acontece em 3 etapas. Primeiro ponto importante aqui, ele é um treinamento intensivo. O foco dele é fazer um trabalho enxuto, ou seja, eu tiro tudo aquilo que não é necessário. Então, às vezes a gente entra e se matricula num curso e tem várias informações que a gente recebe que são legais e que agregam, mas que elas não têm a ver diretamente com aquilo que eu fui fazer ali. Então, a minha forma de trabalhar é direto ao ponto. Se a gente veio para um curso de constelação, a gente precisa focar em aprender a constelar. Então, por que o meu trabalho é enxuto? A minha forma de aprendizagem é essa, então se afiniza comigo quem também tem essa proposta. Eu não gosto muito de enrolação. Então, a gente vai direto ao ponto. A gente vai aprender a constelar desde o primeiro dia. Então, o curso acontece assim. A primeira parte é um mês de aula intensivo. Tem aula toda semana. Quarta e sexta a gente tem aula. Tem algumas aulas que são gravadas, e aquelas aulas gravadas você já vai assistir. Logo que você se matricula, você já tem acesso, você vai assistir, já vai começar a treinar, já vai ter essa possibilidade de já começar a treinar e aplicar alguma coisa em você. Aí a gente vai para a aula presencial ao vivo, né? Ao vivo, presencial, porque ela é ao vivo. Eu na minha casa, você na sua, mas você junto comigo. E ali eu vou explicar os conceitos, eu vou explicar a origem das constelações, as 3 leis, o que é importante olhar acerca do início da vida, por que a gente precisa olhar início da vida se quiser fazer um bom trabalho com a constelação. Então eu vou trabalhar tudo isso na aula online ao vivo. Eu falo presencial, mas é ao vivo, tá, gente? Na aula ao vivo eu vou trabalhar os principais conceitos, a parte teórica. Obviamente vocês vão ter que ler os livros, a biografia do curso. Os livros os alunos recebem os livros em PDF, apostila também, para poder estudar, fazer a sua resenha e entregar até o final do curso. Então, o primeiro mês ele é intensivo, é de aula online ao vivo junto comigo. Então, vou dar aula, vocês já vão ter acesso ao que está gravado, que vai adiantar um pouco. Então, o tempo de eu passar o que está gravado com vocês ao vivo, vocês já vão assistir e já vem com as dúvidas. E a parte das leis, os principais conceitos da constelação, essa estrutura da constelação, a gente tem ali junto na aula. A segunda etapa é estágio supervisionado. Então, o aluno assistiu todas essas aulas, assistiu a aula gravada, já começou a aplicar, já fez a aula da plataforma, onde ele vai aprender a mexer na plataforma, posicionamento, direcionamento, cor de boneco, que tipo de recurso eu posso utilizar. Passou dessa aula, ele vai para o estágio. Então, no estágio, ele faz aí de 12 a 10 atendimentos que a gente encaminha. Outros alunos indicam pessoas da família, pessoas que gostariam de ser atendidas, e elas vêm para participar do estágio. E esses alunos fazem esse atendimento. Muitos alunos começam a ter os seus primeiros clientes a partir daí, porque ele atende alguém da família, da colega que está fazendo treinamento com ele, aquela pessoa se adapta, se afiniza e num segundo momento lembra dele e chama ele para fazer a sua constelação ou indica para outra pessoa. Foi uma forma que a gente criou de facilitar esse networking do aluno. Uma outra coisa que eu criei é que essas resenhas dos alunos possam ser divulgadas no meu site e nas minhas redes sociais para que as pessoas possam conhecer esses novos terapeutas. Um outro ponto importante, então tem o estágio. No estágio eu quebro o medo, porque é diferente eu atender uma colega de trabalho, uma colega de curso, para uma pessoa que eu nunca vi. Então eu vou para a experiência prática quando eu não conheço aquela pessoa, e aí isso é o pré-requisito para formar. Tem que passar pelo estágio. Mas eu quero fazer somente para autoconhecimento. Tudo bem, daí não precisa fazer o estágio, se é só para autoconhecimento. Mas quem vai atender precisa passar pelo estágio. Outro ponto importante do curso é isso. Então, um mês de aula intensiva, aí a gente tem uma quantidade de aula gravada para a gente não perder tempo e utilizar bem a hora que a gente está junto em sala de aula. Terceiro momento seriam os estágios. E dentro dessa programação de aulas, a gente colocou o módulo de marketing e vendas. Por quê? Porque eu recebo gente que fez curso, já fez vários cursos, ficou lá fazendo 1 ano de curso de constelação, 1 ano e meio, não sabe vender, continua buscando curso para fazer porque ela acha que o problema dela é que ela precisa fazer mais um curso, mas na verdade ela não sabe vender. Ela não tem nenhuma
facilidade com marketing digital. Ela até olha para aquilo ali, mas ela acha que é só postar e tal, enfim. Então a gente colocou esse diferencial. Por quê? Porque a gente trabalha com venda. E isso é extremamente importante ser falado para um terapeuta. Para mim, muito mais válido que alguém se inscrever e eu ganhar o dinheiro da matrícula, eu ver essa pessoa aplicando esses conceitos na vida dela e podendo levar para ganhar dinheiro com isso também. E a gente está no momento que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa desenvolver formas de ganhar dinheiro. Como eu vou atender? O que eu vou fazer? Se eu não posso sair para atender porque a gente está numa pandemia, porque eu estou no grupo de risco, enfim. Como eu faço para continuar tendo renda? Então, o atendimento online é uma possibilidade que é confortável, a pessoa está sendo atendida, ela está na casa dela, ela não precisa pegar carro, ela não precisa pagar estacionamento, atravessar a cidade. Então, é uma modalidade que já acontecia antes da pandemia e a tendência é que ela se consolide. Eu, por exemplo, faço consulta médica por teleatendimento e adoro. E agora quero continuar assim, porque para mim é cômodo, muito cômodo, eu não preciso atravessar a cidade. Eu tô fazendo os meus atendimentos, faço uma reunião com a escola, faço o meu próprio atendimento com a minha médica, com a minha terapeuta, sem sair de casa. Então, mesmo passando a pandemia, a gente se adaptou à facilidade do online. Enjoa, tudo online, mas tem facilidade também. Então, eu acredito que isso fique. Eu atendo pessoas do Brasil inteiro e do mundo. Tanto atendo como psicóloga, consteladora, como atendo como professora. Então, o treinamento hoje, graças a esse movimento da pandemia, eu só dava curso presencial. O meu trabalho se multiplicou absurdamente, graças a Deus, e hoje a gente está em várias cidades do Brasil e em alguns países por conta do online. Então eu tô falando de algo que aconteceu comigo. Eu tive que adaptar, eu tive que migrar. E nessa adaptação, a gente acaba vendo o que é mais fácil pro aluno. Então, cada turma que eu formava, eu ia observando. Então, peraí, isso aqui eu posso gravar e ele pode assistir com a minha explicação, vir para a aula já com essa informação e na aula ele tirar dúvida, ele assistir uma constelação, a gente fazer um exercício junto, ele vai aproveitar mais. Como aproveitar melhor? Então, a gente otimizou o tempo. Então, o curso, ele tem a gente busca otimizar, fazer um trabalho mais enxuto, vamos trabalhar o que é essencial, e aí depois ela tem tempo de aprofundar, de fazer um outro treinamento, de fazer um aprofundamento em constelação, ou numa outra prática que vai agregar, que vai auxiliar no trabalho dela como consteladora, ou dele como constelador. Então, o foco é que você consiga começar a constelar, do zero ao atendimento individual. Agora, se você vai se tornar um expertise nisso, vai depender da tua dedicação, da tua entrega, do quanto você é capaz de olhar para a tua história e organizar a tua história. Então, o nosso curso, quando a gente vai trabalhar técnica, sentir o campo, observar campo, lei sistêmica, início da vida, a gente vai aplicar na gente, a gente vai passar pelo processo. Quanto mais eu consigo me entregar e passar pelo processo, mais fidedigno é aquilo que eu passo para o meu cliente. Então, quando eu falo com vocês que estão aí do outro lado, assistindo, ouvindo, vocês conseguem perceber se tem verdade aí ou não. E a verdade convence. A gente trabalha com verdade, com informação, com atenção. Eu preciso dar atenção para quem está falando comigo. Eu preciso acolher, eu preciso receber de forma empática. E aí o nosso foco é esse, é desenvolver as principais características para que você tenha sucesso utilizando essa ferramenta. E a gente tem visto que tem pessoas que quem aplica consegue ter sucesso, consegue ter resultado. Então o foco do curso é esse, é te preparar do zero para o atendimento individual, para que você se direcione para se tornar um expertise nisso, que você é plenamente capaz de fazê-lo, desde que você leia os livros, de que você aplique as práticas, que você inclua como primordial passo o teu próprio processo de autoconhecimento, tá? Então o curso se dá em 3 etapas, fechando aqui, online ao vivo, uma parte gravada e a parte dos estágios supervisionados, que é onde surgem as dúvidas, e eu tô ali dando essa monitoria, essa supervisão, que é a segunda parte do curso. Já fiz toda a parte teórica, agora eu vou para a prática. Eu já fiz toda a parte teórica, agora eu vou para a prática. E aí eu tô ali dando esse suporte no grupo. Além do acesso, a gente tem um grupo fechado de constelação familiar, formato grupo, online. Então, o que acontece ali? Nesse grupo online, as pessoas fazem constelações de grupo, só que online. Então, os meus alunos só têm acesso aos meus alunos, ex-alunos e alguns clientes que tem interesse. Então, ali é um momento para quê?
para que a gente possa representar na constelação do outro, para que a gente possa, representando, olhar para aquela parte da nossa história que aquele representante representa. Eu posso também, com o tempo, me colocar a serviço, à disposição de treinar uma constelação em grupo. Então, isso é um bônus, ele é gratuito. Você pode constelar um tema teu, você pode constelar um colega teu, utilizando o formato de grupo online, que agora tende a pegar. Por quê? Porque a gente está nessa, libera, não libera, pode fazer. Eu ia dar um treinamento aqui agora, regredi, não vou dar. A gente ainda está com os níveis de contaminação subindo muito aqui em Curitiba, então a gente vai segurar. E aí a gente mantém o quê? Os grupos de constelação online. Então isso é um brinde, é um plus, e é a forma de você estar ali em contato, fazer networking, ver como é que é para as outras pessoas, a gente tira dúvida e a gente abre para as alunas também constelarem, elas constelarem alguém, os alunos também. Então o meu convite aqui é esse: você sente que tem afinidade com aquilo que eu falo, com aquilo que eu tenho para oferecer? Uma outra coisa importante de falar: o meu trabalho é segundo Bert Hellinger. Tudo aquilo que foge ao que ele ensina, que eu posso vir a trazer, porque já sou formada há quase 20 anos como psicóloga, já trabalho com práticas integrativas, com psicoterapia, com grupo, com instituição há tanto tempo, já estudei tanta coisa que eu tenho muita informação. Eu digo até que o meu curso é um curso de formação de terapeutas, mas o enfoque é o trabalho do Bert Hellinger. E tudo aquilo que fugia um pouco daquilo que ele trouxe, eu sempre clarifico: isso aqui é um plus que eu tô dando, mas isso é diferente disso, pode complementar, mas é segundo Bert Hellinger, porque foi através das constelações que a minha própria vida profissional, pessoal, amorosa, etc., foi impactada e é até hoje. Então é nisso que eu acredito. Eu procuro ser fiel àquilo que eu recebi. Obviamente tendo o meu traço, tendo a minha energia, a minha forma de passar, que é o que faz com que as constelações se expandam, segundo ele mesmo falou. Ela só cresceu e tomou o tamanho que tomou exatamente por conta do diferente, das pessoas que foram surgindo e aplicando e trabalhando com elas de acordo com a lente da própria pessoa, né? Do meu jeito, do jeito da terapeuta A, B ou C. Então, se você gostou, se você se afinizou, te indico assistir os meus podcasts no Spotify, assistir os vídeos, as lives, para ver se há empatia ou não. Isso para mim é muito mais importante. Que você olhe e fala: nossa, olhe para mim e fale: olha, faz sentido eu fazer aqui porque houve empatia, houve reciprocidade quando eu ouvi essa pessoa falando. Do contrário, você vai encontrar o facilitador certo para você. Eu acredito nisso. Mas se você se afinizou, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E qualquer dúvida, pode chamar a gente aqui pelo WhatsApp, que eu, ou o André, ou o Marcelo, vamos te atender, ok? Muito obrigada.